Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia. Nós estaremos dando continuidade ao volume 3, caderno 3, capítulo 2, estaremos estudando a respeito dos meios de comunicação e transporte, influências na economia. Notem que o capítulo anterior nós estudamos alguns modais e nesse capítulo nós estaremos vendo a continuidade dessa temática, porém agora falando a respeito da comunicação e associando a comunicação com o transporte, percebendo aí que de fato há uma influência no cenário econômico, quando temos o olhar para a economia e o olhar para o transporte. Esse capítulo nós teremos esses pontos fundamentais: meios de comunicação no mundo, meios de comunicação no território brasileiro, distribuição dos transportes e das comunicações no Brasil e integração brasileira ao mundo moderno. Nós temos aí uma imagem como abertura e acima da imagem vem para nós uma pergunta: você já pensou como seria um dia inteiro sem meios de transporte e comunicação? E a imagem ela chama a nossa atenção porque as pessoas que estão assentadas sobre esta mesa, elas esperando ali serem atendidas, todas elas conectadas com seus aparelhos de celulares, tendo um contato com o mundo global. Isso aqui corresponde aos meios de comunicação. E aí vem o primeiro tópico: meio de comunicação no mundo. O nosso livro trará algumas observações bem interessantes, fazendo um grande link aí com a história. O processo de comunicação nas sociedades baseia-se na transmissão de informações em pontos diferentes no espaço. Para ser transmitida ou transportada do remetente, quem manda a mensagem, ao destinatário, quem recebe a mensagem, existem variados canais de comunicação, como cartas, telefones, televisão, internet. Conversando aí com seus pais, vocês poderão até mesmo brincar com eles: e aí pai, tem alguma carta guardada que recebeu de alguém? Note bem, hoje nós não utilizamos mais pelos correios o envio de cartas, porém um período, há alguns anos atrás, as cartas eram a comunicação entre as pessoas. Telefones, nós temos hoje a televisão e a internet, que ganhou espaço e campo, tirando aí os modelos de comunicação que eram desenvolvidos antigamente. Mas o texto ele nos leva a olhar também para as primeiras formas de comunicação entre pessoas que estavam a grandes distâncias, eram realizadas por meio de documentos escritos, entregues por mensageiros que seguiam viagem a pé, usando cavalos, carroças ou embarcações. No final do século XIX, houve o advento de telecomunicações em massa. Primeiramente o telégrafo, depois o telefone e posteriormente o rádio. Notemos que um processo de avanço dentro do cenário da comunicação. O último parágrafo ele chamará a nossa atenção quando fala que no século XX vem aí a televisão, que ampliou o processo de comunicação, levando a população mundial além dos áudios, agora as imagens. No início do século XX, as pessoas paravam para escutar a radionovela. Então eram basicamente histórias contadas e as pessoas ficavam ali pensativas, observando, imaginando. Porém, no século XX, nós iremos notar que com o surgimento da televisão haverá aí o avanço da comunicação, em que as pessoas não apenas irão escutar, mas as pessoas também terão a visão da imagem. Em 1954, nós tivemos a Copa do Mundo de futebol masculina sendo divulgada pelas imagens. Aí nós temos o homem chegando à Lua em 1969, as imagens sendo bem demonstrativas. Então, um modelo de comunicação que ganha aí avanços extraordinários. Na página seguinte teremos, além da televisão, nas décadas de 1930 e 1940, começam a surgir os primeiros computadores, máquinas que possibilitaram o desenvolvimento de dispositivos que armazenavam dados, permitindo que informações fossem gravadas em um local e lidas em outros espaços, uma espécie de carta virtual. Então, nessas décadas aí, 30 e 40, notaremos os grandes avanços. Atualmente, os meios de comunicação são altamente sofisticados.
Os dados, as imagens, os vídeos, os áudios são transmitidos intensamente por satélites e cabos de fibra óptica, conforme as imagens que nós percebemos nesta página. Vem para nós então o termo infovídeos. A infovídeos corresponde a um modal, porém esse modal ele está correlacionado ao conjunto de meios de comunicação que transmitem dados digitalizados. Então é o modal da comunicação. Na página 49, nós veremos os meios de comunicação no território brasileiro. Lá no século XIX, nós iremos observar que as maiores cidades desenvolviam a comunicação através da telefonia. Lembrando que no período do governo Dom Pedro II, nos Estados Unidos, a convite do inventor do telefone, Dom Pedro, ele chegando lá teve a oportunidade de escutar a voz e falar. Quando ele escutou a voz, ele chegou a exclamar da seguinte maneira: meu Deus, isto na verdade fala. Ou seja, século XIX, Brasil, telefonia. Porém, a partir da década de 1920, o sistema radiofônico passou a abranger todo o território nacional, tornando assim o principal veículo de comunicação no Brasil. E aí aparece para nós uma imagem dos rádios, os primeiros rádios, e essa aí de 1950. Então as novelas de rádio eram grande atenção. Politicamente, Getúlio Vargas utilizou o rádio como um canal de comunicação para com as pessoas. Porém, a televisão chegou ao Brasil no início da década de 1950 e se popularizou na década de 1970. Com a expansão das redes, como a da Rede Globo, a da Bandeirantes, a televisão se torna o principal meio de comunicação do país. Atualmente é usada para o entretenimento e a transmissão de notícias, tendo uma especialização bem ampla pelo território. E segundo o IBGE, apenas 3% dos lares brasileiros não têm aparelhos televisores. Então nós temos aí uma grande massa da população brasileira que tem televisores em suas casas e passa a ser um meio para as pessoas terem um momento até mesmo de lazer, o que torna o lazer para as pessoas nem sempre o que corresponde a uma pertence a outras. Porém, na página seguinte, dando continuidade, nós teremos que desde 2010, no Brasil, a quantidade de celulares e tablets supera a de pessoas no país. Isto é, há mais celulares que pessoas no território brasileiro. Esses aparelhos têm acesso à rede mundial de comunicações e tornaram mais fáceis a transmissão de dados, de informações, de mensagens diversas. O WhatsApp está aí mostrando para nós a facilidade da comunicação, voltadas tanto para o mundo do trabalho, quanto para o lazer, para a saúde, para a educação, quanto os aplicativos são baixados para pessoas fazerem caminhadas. Então nós temos aí um processo de utilização. Sobre a educação, nesse período de pandemia, esses aparelhos têm de fato auxiliado para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Dando continuidade, então, perceberemos que o acesso à internet no Brasil ainda hoje é tipicamente urbano, isto é aplicado pela falta de melhor estrutura instalada, ou explicado pela falta de estrutura instalada nas zonas rurais. Mas a presença da internet no campo é cada vez mais comum, e aí auxilia o agronegócio brasileiro, que passa a ser um importante setor econômico e contribui com mais de 30% das exportações do país. Uma palavrinha que nós utilizamos no nosso estudo geográfico, as commodities, as exportações de produtos primários, e a internet ela passa a ser fundamental. Não é à toa que em muitos locais eles utilizam drones, e os drones para passar as informações para os proprietários de como é que estão as lavouras, questão de áreas bem mais úmidas ou menos úmidas. Então os drones desenvolvem essas filmagens por via de transmissão ligada aí aos satélites. As comunicações elas passam a ser ampliadas nas áreas rurais também, mas precisamos de um pontapé bem mais forte para esses avanços.
O terceiro olhar nosso corresponde à distribuição dos transportes e das comunicações no Brasil. Aqui perceberemos que os meios de transportes e de comunicação estão distribuídos pelo Brasil seguindo o desenvolvimento econômico e social da sociedade e a densidade demográfica, ou seja, onde há o maior número de pessoas, nós teremos o maior entrelace do transporte, assim como também do processo de comunicação. Lembramos daquelas palavras ecúmenas, anecúmenas. Ecúmena, onde há o maior desenvolvimento, o povoamento, nós notaremos a facilidade dos processos de transporte e de comunicação. Está associado então à densidade demográfica. Logo, nas regiões mais desenvolvidas do país estão presentes sistemas mais integrados de transporte e de comunicação. Quais serão esses aí? Aí nós teremos de fato a região do Sudeste, a região do Sul, que passam a ter essa interligação bem mais ampla. E olhando o mapa, nós perceberemos também que um ponto estratégico de maior concentração será basicamente na parte litorânea, desde o litoral nordestino ao litoral do sul do Brasil, nós encontraremos esta distribuição. Na página 54, um mapa mostra para nós o Brasil Infovigas, isso em 2006. Notem bem que o litoral tem as linhas bem mais distribuídas e o Sudeste passa a ser o grande centro de interligação. Por fim, vem a integração brasileira ao mundo moderno. A economia brasileira está integrada aos outros países, ou seja, exporta produtos industrializados como calçados, sucos de laranja, tecidos, combustíveis, bebidas, alimentos, caldeiras, armamentos, produtos químicos, automóveis, aviões, também matérias-primas como ferro, grãos de soja, o milho, o açúcar. O país também importa matérias-primas, combustíveis, minérios, trigo, carne e produtos industrializados, como por exemplo bebidas, artigos de informática, telefonia, máquinas, produtos químicos, insumos correlacionados à questão agrícola, automóveis, eletrônicos. E os parceiros comerciais do nosso país atualmente podem ser destacados: a China, os Estados Unidos, o Japão, o México, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, além dos países membros da União Europeia. Aí vem lá a Alemanha, vem a França, vem Portugal, vem a Espanha, vem o Reino Unido, apesar que o Reino Unido sai recentemente da União Europeia. Temos também essa parceria com o Mercosul, os mercados do Sul da América, que criaram aí em 1991 esse mercado comum, e começa a negociação entre Brasil e Argentina em 1985, e de lá começa a ampliar as negociações. Em 1991 cria-se o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, parceria econômica interligando aí ao Brasil. E na página seguinte nós iremos observar a maior parte das mercadorias importadas e exportadas pelo Brasil são transportadas por grandes navios, sendo os maiores portos brasileiros em movimentação por tonelada. E aí vem destaque: o terminal marítimo de Ponta Madeira, o Porto de Santos, terminal de Tubarão, terminal aquaviário de Angra dos Reis, Porto de Paranaguá e Porto de Itaguaí. Então nós temos aí os portos que chamam a atenção dessa grande concentração do nosso país para o mundo. Então, exportação do nosso produto através dos navios. Porto de Santos passa a ser aí um dos destaques e é o maior em movimentação de contêineres do Brasil e um dos principais da América Latina. Então, Porto de Santos aí sendo um grande destaque. E aí vem um zoom especial para nós entendermos um pouco sobre essa interligação do processo do Brasil com o mundo na comunicação. Então, nós iremos dar uma pausa por aqui. O capítulo ele é bem pequeno, trata-se da comunicação e transporte, o olhar do Brasil para com o mundo. Esperamos que esta nossa explanação auxilie você na compreensão do capítulo. Forte abraço, valeu pessoal!